de mãos dadas, que já é algo que eu falei, nós chegaremos lá. A gente não vai chegar sozinho diante de Jesus, ninguém vai. Esse aqui é o único desafio que tem, é uma maratona espiritual em que não é quem chega primeiro, é aqueles que chegam juntos. Nós todos chegamos e vencemos, essa é a ideia. Um dia eu fiz um trabalho assim com jovens que era pastor. O desafio, eles achavam que era quem chegasse primeiro. Então, pelo meio do caminho, eles foram perdendo a equipe deles. Eles acharam assim, quem chegar primeiro é o campeão. Então, eles deixaram a gente para trás. Eu tinha montado disso, era um terreno, era uma fazenda, e um terreno todo difícil para ir. E eles tinham que encontrar as coisas e chegar. E eles foram deixando a equipe para trás, porque pensaram, eu tenho que chegar. Quando eles chegaram, eles ficaram decepcionados, porque aqueles que não conseguiram se juntaram e foram vindo juntos, iam se cuidando. E eles entenderam. Aí aqueles dias eles tinham um conceito do que é a igreja. A igreja de Jesus é isso, nós de mãos dadas que estamos fazendo aqui, mesmo que seja espiritual, você não está segurando na mão agora, mas nós estamos espiritualmente, então aí a gente chega lá diante de Jesus e é assim que a gente vence, porque sozinho a gente não vai. Deus já nos criou assim. Deus já é trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fala disto, não é uma pessoa, mas 3 pessoas que se relacionam e Ele espera isso de você e de mim. Então vamos ler o texto mais uma vez, eu quero que você leia comigo, Hebreus 10, 24 a 27, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja que a palavra é para aqueles que já experimentaram Jesus na sua vida. Não é para quem não conhece Jesus, está dizendo assim, olha, cuidado com a sua vida, você que é cristão. Então, você entendeu no domingo passado que nós somos chamados pelo Espírito Santo para provocar, veja isso, provocar a espiritualidade na vida das outras pessoas. O meu problema, e que me chama a atenção, é que é o seguinte, quantas vezes o que a pessoa provoca no outro é o contrário disso. A gente provoca ressentimento, a gente provoca aversão, a gente provoca distanciamento da gente, né, e precisa muito esforço para não deixar essas coisas acontecer, e até muitas vezes distanciamento da igreja e do evangelho, por causa da vida que vivemos. Então a chamada de atenção aqui, olha, você tem que provocar, você tem que estimular na vida das outras pessoas espiritualidade, é o seu desafio, não é só pela sua família. Todos, ele está dizendo, irmãos, uns aos outros. A única coisa que eu e você podemos dever uns aos outros é amor. Amor você pode dever, eu vou dizer como. Não deva respeito para as pessoas, não deva perdão, tem gente que deve perdão, não deva misericórdia, não deva cuidado, mas a Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser amor. Ele está dizendo, amor você vai dever. Aí quando você fala, o que isso quer dizer? Está dizendo assim, eu já amo. E ele diz assim, sempre haverá lugar a mais para você ainda amar. Você pode amar muito mais do que você já ama. Então, se você tem que dever um amor, se há uma coisa que não tem limite, é em como nós podemos amar as outras pessoas. Não há limite para expressar esse amor às outras pessoas. Então, ele está dizendo, nós somos chamados para provocar o melhor na vida dos nossos irmãos. Aí eu chego numa conversa, eu chego num encontro, e nesse encontro a conversa está indo para um lugar. Constantemente a gente tem que se policiar, nos arrastarmos e dizer, pera lá, aqui nós temos que sair maiores do que nós entramos aqui. Todos nós, eu, você, o tempo todo eu tenho que me policiar. A gente tem que se policiar. Por quê? Onde vai dar isso que eu estou falando? Onde eu vou chegar com isso que estamos fazendo agora? Porque eu preciso provocar o melhor e não diminuir as pessoas. Esse cuidado que devemos ter uns com os outros, está dizendo ali por causa da vinda de Jesus. Está dizendo a vinda de Jesus, nós lemos, ela está próxima. Aquele dia se aproxima. Porque o dia se aproxima, diz, as crueldades serão maiores. Na verdade, assim, vai ser um trabalho intenso de Satanás para atrapalhar a sua vida espiritual. Por isso que o amor vai esfriar de quase todos. De um jeito. E atrapalhar, então as coisas vão ser mais duras.
E eu e você vamos precisar estar juntos, por isso de mãos dadas, para a gente enfrentar e chegar lá. Não tem jeito, querido. Não fique na sua casa, deixa eu dizer, e você vai ouvir isso. Não fique na sua casa. Eu acho que entenderam errado alguns que eu disseram assim, é possível servir a Deus em casa, porque você tem pandemia. E não entendam mal quando eu falei que você pode servir em casa, porque pode. Estamos na pandemia, não podemos sair de casa. Ok, então Deus não parou, a igreja não parou. A igreja pode ser viva dentro da sua casa. Mas agora liberou da pandemia. Então a gente volta. Ou então põe um ponto de pregação na sua casa. Aí eu vou lá, nós vamos ajudar você. Aí a gente pode fazer assim, entende? Põe um ponto de pregação e vamos fazer um ponto de pregação e Deus vai estar lá. O texto está chamando a nossa atenção para o fato de que nós não podemos mais viver do nosso jeito. Você percebe? A gente sempre está arrumando um jeito de viver do nosso jeito. Do nosso jeito nós escolhemos quem a gente ama. Do nosso jeito nós escolhemos quem a gente perdoa. Né? Aí esse eu perdoo, essa situação, essa pessoa eu não vou perdoar de jeito nenhum. Nós escolhemos quem a gente ajuda ou não. Não quer dizer que a gente não é seletivo. Claro que você precisa pensar sempre nessas coisas. Mas estou dizendo assim, a gente não escolhe quem a gente perdoa. A gente tem que perdoar. A gente faz. A gente faz isso com Deus também. Eu acho que eu devo servir a Deus e amar a Deus de um jeito que eu escolhi fazer. E Deus não tem um jeito seu, Ele tem um jeito dele. Há uma forma que você e eu vamos agradá-lo. E esse texto bíblico, o Espírito Santo fala do jeito de amar a Deus e de servir a Deus. Né? E aí nós vamos olhar para ele mais uma vez. E aí vamos entender agora na prática o que é que ele está dizendo. Qual é o jeito de Deus, então, quando ele fala para você e eu servi-lo? Para eu e você amá-lo. O jeito dele é assim, estenda a sua mão para conhecer. Foi isso que você ouviu. Mas você não ouviu a palavra estenda. Porque agora, de mãos dadas, então eu estou dizendo de estender, a ideia é de ação. O que eu vou fazer? Qual é esse conhecer? Quem conhecer? Conhecer o irmão. Dá um passo na direção dele. Você deu passo essa semana? Eu estou pensando que algumas coisas, até algumas pessoas que vieram, talvez alguns deram passo. Ligou, opa, estamos sentindo a sua falta. Eu estou orando por você. Vamos lá? E o passo aqui, ele está dizendo de conhecer, estender as mãos nesse sentido de conhecer o irmão, é para ir a fundo na vida dele. O que está se passando? Posso fazer alguma coisa? O propósito, ele está dizendo, é estimular amor e boas obras, as virtudes de Deus na vida dele. Então, estenda as mãos. Então, ele está dizendo assim, foque a sua atenção e foque o seu interesse. Irmãos, você e eu não temos direito. Sabe qual é o problema nosso? Nós estamos vivendo para a gente. E a gente senta para esperar as pessoas atenderem a gente. Esse texto não está falando uns aos outros, está dizendo assim, irmãos, acordem. Por isso que a pergunta para Caim, o que tem a ver com meu irmão? Eu sou tutor dele? Deus está assim, é. Por isso que eu estou te perguntando, cadê o seu irmão? E a pergunta que ele faz para mim e você. Você, irmão, tem experiência? Me pertence? Vive a sua vida comigo? Então, cadê o seu irmão? Você está olhando para ele? Você tem prestado atenção nele? Você tem demonstrado interesse por ele? Essa é a ideia. Então, o que eu vou pedir para você? Vamos para a prática, então. O que você vai fazer nesse mês? Primeiro, depois você vai apertando um por um, conforme eu vou falando. Convide um irmão para uma refeição. Vamos fazer isso? Amém, irmãos? Vou perguntar de novo. Amém, irmãos? Vamos fazer isso? O que você vai fazer? Para mim, não importa se vai na casa, se você vai numa cafeteria, se você vai num shopping, se você vai num escritório, não importa onde você for. A ideia é o seguinte, ore ao Senhor Jesus, pergunte às pessoas que Ele vai colocar no seu coração, olhe para a igreja, olhe para os seus irmãos, comece com os irmãos, aqui não é evangelismo ainda, comece com os irmãos, Ele está dizendo uns aos outros, nos ajudarmos, dar as mãos, veja como que ele está. Então você vai ligar para esse irmão, convidar esse irmão, e não sei se você vai ter um encontro com uma pessoa só, se vai ser um encontro em família também, não importa, faça uma refeição, compre pipoca, coma pipoca, faça pipoca. Só um conselho. Se você for esperar fazer uma refeição muito cara, vai ser difícil levar os irmãos. Seja mais simples, faça uma pipoca, convide para isso para uma tarde, para um horário que seja legal. O que você vai fazer nesse encontro? Segundo, vamos falar juntos? Peça que ele conte a sua história. Sabe qual é o problema da gente? Nós não conhecemos. Nós não conhecemos a história das pessoas. Você fala assim para mim, mas eu não vou conhecer de todos. Não, eu tento, né? Dentro do possível. Mas você precisa conhecer a história das pessoas.
e pedir para a pessoa contar a sua história, você vai se surpreender com ela. O que ela tem para te dizer? Então lembra que nesse contar a história, uma das coisas o seu objetivo é ouvir, pode pôr o próximo, ouvir essa pessoa atentamente. Você não vai para falar. Você que convidou, né? Pode apertar o próximo aí, vê se entra. Você vai ouvir essa pessoa atentamente e orar por ela. Depois de ouvir, eu conheci, sei a história, eu conheço profundamente, sei que ele está nesse estado, então deixa eu orar por essa pessoa. É isso que eu faço. Então deixa eu orar e você vai pensar o seguinte, qual é o motivo da oração? Eu conheço pessoas que na oração ele dá uma surra no coitado. Eu não vou nem... Vocês sabem. Eu quero falar umas verdades para você e não dá para falar na sua cara, então, o senhor sabe. Esse cara aqui está vivendo de um jeito que, nossa, só o senhor sabe. É muito ruim, ele te desobedece. Então é a pessoa que vai, não sei lá o que ele faz, na oração ele vai acapando para a pessoa. Então eu quero te pedir, por favor, em nome de Jesus, não é isso que a gente faz. Você não foi para descobrir pontos negativos da pessoa e fazer mal para ela. Você foi para descobrir como ela está vivendo, quem realmente ela é. E quando a gente descobre quem realmente as pessoas são, primeiro a gente percebe que todos são humanos, como você e eu. A gente percebe isso. Mas também, algumas vezes, a gente percebe dores que essa pessoa está tendo e passando que a gente não imagina. E não é para a gente ter dó, é para a gente ter misericórdia, é diferente. Não é porque, ai, tadinho. Não, não é isso não. Ô Senhor, puxa, eu não sabia que a situação é assim. Né? Então, me ajuda a entender melhor, me ajuda a importar mais, me ajuda a colocá-lo mesmo, não só na oração nesse momento, mas no meu dia a dia. Como eu gosto, né, de ouvir aqui de várias pessoas que dizem, pastor, eu oro para o Senhor todos os dias. Como é bom saber que tem gente comigo na luta. Então, essa é a ideia. Você convidou esse irmão para uma refeição, para sair, para ter um tempo, ou família. Você vai pedir para ele contar a sua história, você vai lá para ouvir sua história, e depois você vai orar por ele. Agora, depois disso, o que você vai fazer ainda? Estender a mão para conhecer. Você vai manter contato periódico. Hoje o WhatsApp é uma beleza. E ao mesmo tempo é um problema, se você não souber usar, né? O que é de mensagem, de coisas que a gente recebe o tempo todo, eu já preciso de alguém administrando ali, que eu já ando me perdendo de tanta coisa que vem. Mas a gente precisa cuidar, não digo de coisas que tem que fazer. Mande mais uma mensagem, está tudo bem? E aí, vamos tomar um outro café, um outro dia? E depois disso, você acompanhou, você conhece, minha sugestão é o próximo, faça o mesmo com outras pessoas. Você vai conhecer outros irmãos e vai fazer o mesmo com ele. Você está entendendo? Eu estou falando de estender a mão. A palavra diz de conhecer a fundo, de me importar com essa pessoa. Eu quero incentivá-la a amar, a ser profunda com Deus. Então, uma maneira que eu faço é me importando com ela, dizendo assim, me interessa pela sua vida, quero andar junto com você. De repente você vai encontrar uma pessoa que estava andando sozinha, quase caindo, ou já tropeçou, mas agora tem alguém do seu lado, que é você, e tem um ombro amigo para ajudá-la a enfrentar a situação. Gente, vocês estão entendendo? Isso é igreja. Isso aqui não tem a ver com o pastor Israel, tem a ver com a sua vida. Isso é a palavra de Deus. Isso é quando eu estou te explicando exatamente no sentido original desse estudo que nós fizemos, de nós prestarmos atenção uns nos outros. Segunda coisa que você vai fazer, que é ser prático. Eu estendi a minha mão para conhecer, agora eu estendo a minha mão para me conectar. Interessante que estender a mão para conectar é uma coisa muito interessante, porque a ideia aqui é do corpo de Cristo, da igreja. Eu estou na casa do Senhor. Eu estendo a minha mão, mas é mais que isto. Eu gosto porque quando eu olho aqui, está dizendo é conexão dos céus, irmãos. A igreja de Jesus, ouça isso, o culto se chama conexão dos céus. Não é uma conexão normal. Ela é conexão espiritual, por isso a igreja de Jesus. Por isso ele diz, não deixem de congregar. Como é costume de alguns, porque esse foi o projeto de Deus. Você é templo do Espírito. A igreja de Jesus não é o templo, mas aqui é o lugar que os templos se reúnem num templo físico. Você e eu nos reunimos e nos encontramos. Então a igreja, Jesus chama de corpo dele, é corpo dele. E esse corpo está ligado espiritualmente pelo Espírito. Você recebeu o Espírito. Você, ao receber Jesus, recebeu o Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito. É a garantia de que no último dia estaremos lá. Mas esse selo nos conecta uns com os outros. Você e eu somos os únicos seres que podem parar no lugar,
fazer vozes. Os pássaros podem fazer os seus sons, mas eles não podem reunir e fazer um coral. Mas você e eu podemos fazer um coral para Deus. Junta a sua voz, mais a outra voz, mais a outra voz, mais a outra voz. E quando nós levantamos a nossa voz para Deus em adoração, é diferente de alguém sozinho. Alguém cantando sozinho, e depois, por isso você vê, multidões e multidões se reúnem. Como as pessoas precisam disso, desse encontro físico também. Então, a igreja é esse lugar espiritual de Deus, mas também que exige esses encontros físicos que vão promover. Ele disse, é isso que vai promover o crescimento espiritual. Você não cresce sozinho. Não tem jeito. A menos que você seja uma pessoa perdida na mata, mas sozinho, não se faz família, não faz nada, não tem jeito. Deus já planejou assim. Nós estamos aqui, né, para reunir e nos amarmos, e na verdade nos reunir para provocar o amor de Deus. E o culto é esse lugar, para ser despertado no seu coração, no meu coração, a espiritualidade. O culto é para isso. Então de repente você vem cansado, você está desanimado, você nem quis vir. Hoje eu orei assim, Senhor, sei que tem pessoas que não vão sentir nem vontade de assistir de casa. Tem pessoas que não vão sentir vontade de ir para a igreja. Mas você sabe o que a gente faz? Minha esposa teve muita dificuldade, toda manhã ela tem. Tem várias coisas que a impedem. E hoje eu falei, olha, Rosane, eu vou pedir que você dê um passo. E creia naquilo que Deus vai fazer a hora que você chegar lá. Enquanto eu dei o passo, enquanto eu estou indo e tomei a decisão, Deus vai fazer algo na minha vida, no trajeto que Ele faz. E aí quando você chega aqui na casa do Senhor, você sente a presença, o poder te renova, e você fala, nossa, eu não podia ter perdido esse culto. É assim. Amém, irmãos? Tem que acreditar no poder de Deus, na presença de Deus. Então, as conexões nos cultos, ouça isso, são oportunidades apropriadas, e eu vou além, planejadas por Deus. Essas conexões no cultos são oportunidades apropriadas e planejadas por Deus para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Se você estiver reunido, se você faz parte de uma família, ou de um negócio, ou de uma empresa, ou reúne com pessoas, com amigos, aquilo que eles fazem, o que eles vivem, é o que vão estimular você a viver também. Entende? É disso que você vai viver. Então, se você se reúne aqui, você vai viver disto aqui, do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da vida de Deus em nós. Você não vai ouvir outra coisa. Então, eu estava pensando aqui, enquanto eu estava preparando o sermão, e hoje, revisando hoje de manhã, essa oração juntos que nós fizemos. Uma coisa é eu orar sozinho, outra coisa é eu levantar minha voz e você levantar a sua voz, clamando junto comigo. Ó Senhor, eu peço pela nossa nação, e você levanta assim, sim Senhor, nós oramos pela nossa nação. O que dois decidirem na terra será feito? Amém, irmãos? É o povo de Deus, não se perca nisto. Não deixe isso acontecer na sua vida, não deixa Satanás enganar. Louvar, eu canto uma música só, mas de repente eu ouço a sua voz, cantando junto, a gente ouve os instrumentos. Olha o que Deus planejou, que delícia. Aí você ouve cada instrumento com a sua voz, né? Cada instrumento fazendo a sua voz, o seu som. Aí você ouve a pessoa cantando, cada um também fazendo vozes. A gente está fazendo um ensaio do coral dos céus. A gente está começando. E isso fortalece o nosso coração. Aí, participar da ceia juntos. Vou falar um pouquinho à frente depois sobre isso. Juntos, né? Jesus diz, estou presente, isso é o meu corpo, que é partido. Então, eu e você participamos. Não é para fazer só a ceia, não é para isso. Ceia é comunhão. É comunhão do corpo. Jesus está com seus discípulos. É assim que vocês vão fazer. Entende? Mais um momento. Ouvir a palavra. Agora vocês estão sentados, ouvindo. Mas eu estou ouvindo, você está ouvindo. E nós estamos dando oportunidade para o Espírito Santo falar com cada um de nós. Ou servindo e sendo servidos juntos. Né? É gostoso chegar ali e saber, eu tenho ouvido muito que o pessoal gosta, eu sou o primeiro que fala e o que menos toma, mas tudo bem. O problema é meu, né? Do chocolatinho quente. Aí o teu Marcão chegou, ó, proibido falar aqui na frente. Falei, é verdade, proibido falar pouco, né, Marcão? Porque a ideia era essa. Né? A gente festeja junto ali, chega. Essa é a ideia, uma coisa tão simples, mas uma coisa colocada para a gente tomar, principalmente no frio, não tem igual.
Essas coisas que nós fazemos juntos é tão gostoso. O carinho e o amor de alguém oferecendo. Então, a pessoa serve, sente bem em servir, e eu chego lá e tomo aquilo gostoso e falo, como foi bom. Você não sabe quantas pessoas estiveram envolvidas para fazer o culto, quanto tempo, ensaio, quanta preparação, e você está aí. Por quê? Porque nós queremos que você experimente o melhor de Deus. É assim que é o culto na casa do Senhor Jesus. Todos trabalhando para um fim comum, mas cada um de nós, quando você olha no texto aqui, diz que o papel não é vir aqui buscar. Cada um servir ao Senhor. Quando você vem aqui, se apresenta, você está vindo aqui para abençoar. Interessante, você não veio, você fala assim, eu vim para ser abençoado, eu vou, mas isso não é a primeira coisa. Você e eu que fomos lavados por Jesus, tem um rio de água viva, que é uma fonte de água viva dentro de nós, amém? E esse rio está fluindo o tempo todo. Então eu não venho aqui para chegar a escuta, eu vim com a minha canequinha. Tem gente que parece que vive a vida assim. Eu vim com a minha canequinha para dá mais um pouquinho de água, pelo amor de Deus, não é? Falou, você é rio de água viva. Então vem aqui, deixe esse rio fluir. Fluir todos os dias, mas fluir aqui. E a hora que o irmão te encontra, você sabe que tem problemas. Não finja que não tem, porque tem. Não tem quem não tenha. Você tem seus leões todos os dias para enfrentar. Mas você tem o poder de Deus todas as vezes para dizer assim, na presença de Deus, esse leão é um gatinho perdido, por causa do poder de Deus. E aí você pode enfrentar situações. É assim que é com a igreja de Jesus. Agora, quando você não se conecta pessoalmente através do culto, você joga uma oportunidade de abençoar primeiro e de ser abençoado. Está ouvindo isso? Pastor, mas eu vim, só sentei e cantei. Você acha que foi isso? Ué, o que a pessoa que vai lá num show de um cantor foi fazer? E espera, paga caro, compra muito antes o ingresso, fica de pé um tempão na fila e depois fica um tempão de pé. Por quê? Fica lá olhando assim? Aquilo se chama show, não é por causa das pessoas que estão cantando. Aquilo se torna um show por causa de todas aquelas pessoas que estão lá. E a hora que ele pula, a hora que ele canta, o povo está vibrando junto. Então, por isso se torna um show. E a igreja de Jesus não é porque eu simplesmente, você fala, eu vim aqui, mas não vim fazer, você veio. Porque imagina eu pregar e não ter ninguém. As pessoas tocarem e cantarem para ninguém, só para a gente. Aí vem 1 ou 2, 3 irmãos e cada um senta num lugar e para, e vem vários visitantes e olha e fala, e aqui não tem vida. Então aqui não tem louvor, não tem adoração. Então essa é a ideia. Você vem, e venha como um rio de água viva, e venha para oferecer, e deixar fluir através da sua vida. E as pessoas ao trombarem com você, ao conectarem com você, através do culto, vão ser abençoadas de uma maneira que você não pode imaginar. Tá certo? Sabe quando a gente descobre o quanto nós perdemos de viver a verdadeira igreja de Jesus, que Ele está dizendo aqui, que Ele está colocando nesse tempo, que quer dizer sobre conexão? Sabe quando a gente se perde e não entendeu? Quando a gente olha para Atos 2, 46, 47. Leia comigo. Diz assim, vamos ler juntos. A igreja estava começando, eram seus primeiros dias de vida, por isso chamada igreja primitiva. Estou lendo parte disso aqui. Diz assim, vamos juntos? Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então veja só, o fogo do Espírito Santo fez, e o fogo do Espírito Santo faz isso no nosso coração, dessa forma. Assim é uma igreja viva, assim é uma vida viva. E como? Não tem nada de mirabolante. Ninguém precisa plantar bananeira no púlpito. Nada disso. Só está dizendo, há um mover do Espírito Santo na vida, e na simplicidade, olha o que acontece. O fogo do Senhor agia, o fogo do Espírito agia de tal forma, e ardia no coração, que todos os dias eles queriam estar na casa do Senhor.
Se você olha o salmista Davi, ele falou, meu prazer está na casa do Senhor. Eu prefiro estar lá 1000 dias do que um dia, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Na casa. Queria estar na presença dele, queria experimentá-lo. O fogo do Espírito Santo ardia de tal forma que, quando fala o partir do pão, sabe, pensa você um pouco. Viaja comigo nisso. Jesus entrega a sua vida, e ele, antes de entregar, ele relaciona todo o seu sacrifício com tudo aquilo que, a entrega da sua vida e o sacrifício, morte de cruz, sangue derramado, seu corpo entregue, com uma ceia que ele implanta. E ele fala, em vez de ser tristeza, vocês vão celebrar a minha presença sempre. Eu estou colocando essa cerimônia para vocês celebrarem a minha presença. Eu estou colocando essa cerimônia para vocês celebrarem o que eu fiz para a vida de vocês. Para jamais esquecerem. Aí você avisa isso para uma igreja que aprendeu isso, o que ela faz? Todo primeiro domingo ela estava lá. Todo primeiro dia da semana ela estava partindo pão, partindo pão, partindo pão, partindo pão, celebrando a ceia. Que maravilhoso, que experiência gostosa com Jesus. Todos os dias. Mas veja onde a gente chega. Tem que tomar ceia. Eu vou ter que almoçar. Puxa. Eu tenho que dormir, né? É assim que é a vida? Estava ouvindo de alguém que disse assim, eu perdi paladar e pensa, era um médico, né? Ele estava dizendo assim, pensa você tentar comer uma coisa que você não sente nenhum aroma e nem o sabor. Ele falou, é o mesmo que comer isopor. Eu não falei aquela hora, mas eu lembrei assim, tudo que Deus pôs na nossa vida, Ele pôs prazer para a gente. Tudo tem prazer. Tudo. E a ceia do Senhor deveria ser a coisa mais gostosa que você ia fazer na sua vida. Uma das coisas mais gostosas. Assim como você vai lá e se você... Eu gosto muito do jeito que os japoneses manipulam comida. Muitas vezes para fazer um pratinho, uma coisinhazinha desse tamanhozinho, ele gastou 3, 4, 5 horas. Né? A gente joga um negócio na chapa 2 minutos e mistura e come, né? Nós somos muito assim, né? E eles trabalham tanto aquilo. Aí quando você vai pegar aí, tem todo um cerimonial para comer, né? E parece que tem tanto prazer envolvido naquilo. Eu acho que muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida cristã. Ceia deve ser assim. Que dia que vai ser a ceia, irmãos? Quero estar lá. Que hora que é o culto? Já estou aqui na porta. Estou gostando que as crianças, 9h30, já começo a ver. As crianças estão descendo antes. Então, tem professores, crianças trabalhando lá embaixo. Aleluia por isso. Porque não está nada desse negócio de todo mundo correndo na pavor. Não. 9h30, meia hora antes do culto, as crianças já estão lá embaixo. Vai terminar o culto normal, nós vamos continuar normal, envolvido lá. Por quê? Assim, chegamos na casa de Deus, vamos curtir a presença de Deus, o poder de Deus. Devia ser assim. Então, eles sabiam da ceia. Então, quando você se batizou e quando você quis... Olha, pastor, vai ser minha primeira ceia. Aí depois aí, já tomei umas 500. Como assim? Todos os dias, toda semana, de casa em casa, estavam lá. Eles estavam toda semana no partir do pão, experimentando a presença de Deus, usufruindo da presença de Deus e não perdendo uma oportunidade. O fogo do Espírito também ardia de tal maneira no coração deles, que eles se reuniam. Não, hoje é na sua casa. Não, na sua. E era um negócio mais ou menos assim. Rapaz, você viu o que aconteceu? O fulano foi curado. Mas você viu aquela palavra que poderosa? Você viu aquele irmão orando aquela hora? Que coisa gostosa. Aquela música, então. Nossa, eu estou enfrentando uma situação aqui. Não, vamos orar agora. Era assim. Você consegue entender isso, irmãos? Vocês conseguem? Vocês estão percebendo isso? Isso é avivamento. E diz que no poder do Espírito Santo eles louvavam a Deus e continuavam assim. E louvando, eles iam criando um impacto na cidade, na comunidade. Eles caíam na graça dessas pessoas. É isso que eu estou dizendo, que a política está sendo... Não a politicagem é uma desgraça. Você não é da minha extrema, então você está fora. Né? Eu sou da outra extrema. Como assim? Eu sempre vou errar, eu gostei de que alguém falou, eu sempre vou errar na minha votação. Porque o meu candidato nunca estará aí, ele se chama Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Não estou dizendo para você não ser cidadão e não exercer cidadania. Eu falei, eu sempre estarei errado porque é ele. Agora, como eu estou nesse mundo, eu tenho que escolher alguém.
Mas mesmo assim eu escolho pedindo, Senhor, converte esse cabra. Entende? Porque é diferente. Então ele caía na graça da comunidade. E sabe o que acontecia nesse ambiente? Um pouquinho antes do 46 diz que quase 3 mil pessoas se converteram. Quase 3 mil, numa pregação só de Pedro. Diz que Deus ia acrescentando os convertidos. Não era ninguém saía pegando convertidos. Deus ia acrescentando. As pessoas iam sendo tocadas por causa do ambiente de avivamento que havia naquele lugar. O Espírito Santo agindo na vida deles. Isso é a igreja. Essa é a igreja de Jesus. E sabe o que é mais especial em tudo isso? O Espírito Santo continua ativo. Amém? Ele continua na sua vida. Só que quem sabe o que está faltando, ele precisa ser reativado na sua vida. Reavive o dom que há em ti. Lembra que foi dito? Então o Espírito Santo pode ser entristecido, o Espírito Santo pode ser apagado. E eu queria pedir para você, nós vamos orar daqui a pouco, você vai pedir, Espírito Santo, reacenda a sua chama na minha vida. Porque é impossível, irmãos. É impossível. E esse ambiente não vai ser um ambiente que eu vou criar. Não é estrutural. É pessoas, são pessoas transformadas. O ambiente será se você for transformado. Se você começar a viver assim, prestando atenção nas pessoas, se interessando pelas pessoas, se conectando com elas, se conectando no culto, você vai entender e aí vai acontecer aquilo que Deus planejou. O que eu quero convidar você a fazer nisso aqui, então? Quer ser prático? Eu quero falar principalmente para todos, mas principalmente para aqueles que estão me assistindo e você que está aqui presencial, que não está conectado com a igreja. Eu vou orientar você a fazer um jejum de 21 dias. Por que 21 dias? Diz que um hábito se muda normalmente, depois de você repeti-lo 21 vezes, ele vira um bom hábito. Você cria um hábito. Se você estiver fazendo uma coisa errada, é o mau hábito que você aprendeu. Normalmente é isso. Então, o que eu vou pedir para você? 21 dias de obediência e dedicação ao Senhor. E ao você fazer esse jejum que eu vou te orientar, você vai afirmar com a sua vida que Deus tem primazia. Ele tem o primeiro lugar na sua vida. Deus tem o primeiro lugar. O que você vai fazer? Você vai jejuar dos seus próprios interesses. Você vai jejuar do seu conforto e vir a cada culto e assumir o papel como brasa viva. Eu venho ao culto por causa desse meu encontro com Jesus. Eu venho ao culto para celebrar. Eu venho ao culto em obediência, mas eu venho ao culto como uma brasa viva para trazer calor. E ao mesmo tempo que eu empresto calor para você, você empresta calor para mim. É assim que você entende a linguagem de churrasco? Então, você entende a linguagem do carvão? É isso que eu estou dizendo. Convidando você, como brasa viva, você vai vir aqui aceso para acender e aumentar ainda mais a chama. É assim que é o corpo de Jesus, todos interligados. Então você vai vir em 21 encontros. Não tem nada de mais, não tem nada de espetacular. Não é comigo, não é para mim. É isso se você quer levar a sua vida a sério. Eu estou querendo te dar coisas práticas. Você vai vir ao culto. 21 cultos. Prestar o culto devido ao Senhor Jesus. E depois experimente o que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele vai fazer na sua igreja, o que Ele vai fazer na sua vida, o que Ele vai fazer na sua família, nos seus negócios. Só experimente e deixa Deus fazer. Amém? Por último, vamos falar juntos? Estenda a sua mão para encorajar. Fale lá, estenda. As verdades que nós estamos vendo desde domingo passado até aqui são sobre a nossa responsabilidade espiritual. Eu sou responsável pelo meu irmão. Eu não sou só responsável pela minha família. Não é o pastor que eu faço o meu papel, mas não é o pastor que é responsável só pela sua vida. A Bíblia diz uns aos outros. Esse é o papel. É seu papel. Você é tutor do seu irmão, sim. Você pode ver que na história do Júnior, domingo passado, nesse caso foi uma ligação. Uma ligação apenas. O Álvaro pegou o telefone, ligou para o Júnior. Estou sabendo que você está era mais de um ano já, né? Você estava fora da igreja. E eu falei para o pastor Israel, e o pastor pode te ligar ou tem um problema em te ligar? Não, ele pode ligar. Como é que ele vai fazer? Fala, pastor, não ligar, né?
Tem alguns que têm coragem de falar, não quero pastor ligando para mim, não. Mas ele deixou. E eu liguei para ele. Marcamos uma conversa e ele está aqui com a sua... Fez a diferença na vida dele e toda a sua família, restaurada e servindo ao Senhor Jesus. Foi somente uma ligação, nada mais que isso. Né? Então eu queria dizer para você o seguinte, quando fala de estender a mão para encorajar, nós somos chamados, não é para ser espectadores, mas colaboradores com os nossos irmãos. Amém? Eu não fico aqui só olhando assim, né? Não é isso. Ele diz, eu presto atenção, eu me interesso, e estou prestando atenção, e eu estou aqui para ser um colaborador ativo na vida dele. Como eu posso abençoar a sua vida? Como posso ajudá-lo a ser melhor? O que não está bem? Tem alguma forma? Porque eu preciso colaborar para o crescimento. Veja Tessalonicenses 5,14 para você entender o que eu estou dizendo sobre ter uma vida atuante. Vamos falar juntos? Exortamo-vos, bem forte, tá? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo. Nossa, longânimo foi duro aqui agora, hein? Longânimo para com todos. Olha o que ele está dizendo. Está orientando a gente a cuidar uns dos outros. Irmãos, ele diz, cuidem uns dos outros. De que jeito? Encorajem quando eles precisarem. Consolem, amparem, sejam longânimo. Não, já estou por aqui, chega, já falei, agora não dá mais. A gente tem muito disso. Mas ele diz que não tem isso. Anda mais uma milha. Ora mais uma vez. Liga, quem sabe, mais uma vez. Esse é o chamado de Deus para você. Você ouviu isso? Qual é o seu chamado? De abençoar a vida do seu irmão. De provocar espiritualidade na vida do seu irmão. Então diga assim, eu fui chamado para provocar espiritualidade na vida do meu irmão. Diga isso. E isso foi baixinho pra caramba. Fala de novo. Eu fui chamado para provocar espiritualidade na vida do meu irmão. Fala isso. Você acha que dá para a gente provocar a espiritualidade do jeito que a gente está vivendo a vida da gente? Tá? Do jeito que você está? Não? Duas coisas que eu vou pedir para você aqui. Decida ser um colaborador ativo na vida do seu irmão. Eu não vou ser espectador mais. E não vou sentar lá e falar assim, nossa, hoje a mensagem foi até legalzinha. Ou, hoje eu não gostei. E o culto hoje, aquela hora lá na guitarra, no violão, aquela voz. Né? A oração também, eu acho que foi. Né? Irmão, a gente não veio aqui fazer isso para você, eu queria que você soubesse, eu não vim pregar para você. Tá bom? Só para você saber, eu vim obedecer ao Senhor Jesus. Se fosse pregar para você, eu ia falar umas coisas que você gosta de ouvir. Eu sei que você já está aí quase, pastor, pelo amor de Deus, termina logo. Né? Eu sei. Tudo bem. Mas é só uma hora que você está aqui. Né? No futebol e outras coisas, você fica 3, 4, pode prorrogar, pode fazer não sei o que lá. Então, e tá onde está o nosso amor? Então, que Jesus nos cure. Porque o futebol vai passar, tudo vai passar, né? O churrasco, né? Mas o que não vai passar é as palavras de Jesus. E estamos nos preparando para nos encontrar com Ele naquele dia. Eu queria estar assim, ó, chegar lá e ouvir desse jeito, de vocês. Jesus, nós somos essa igreja aqui, lá a igreja missionária do aeroporto, com esse pastor que cuidou da gente de verdade. Queria apresentar o pastor para o senhor. Aí, Senhor, eu queria apresentar essa irmã aqui, que foi assim, de oração. Ele já sabe todas essas coisas, mas ele vai querer ouvir. É assim que vai ser lá no céu. Muito legal. Né? Quanto os galardões depois. Aí Deus vai, tá bom, vem cá, irmã. A irmã foi assim, assim, assada, você foi fiel no pouco, mas serviu da melhor maneira possível. Olha o que eu tenho reservado para você. Então eu estou aqui por isso. E você tem que estar aqui por causa do seu irmão. Amém? Vamos fazer isso, irmãos? Então decida ser um colaborador ativo e assuma o seu papel, porque quando eu olho nesse texto que nós lemos, por último, é de interromper o processo de queda espiritual do seu irmão. Assuma esse papel. Eu estou vendo ele descambando as coisas, porque ele diz, no texto principal, que tratamos, que é o outro agora, que eu li no início,
Ele está dizendo assim, os tempos serão difíceis, e se aqueles caírem da fé, o que resta mais para eles? Mais nada. Então, está falando desse cuidado que é para a gente ter. Então, você pode, quem livrar alguém da morte, ou quem livrar alguém do seu erro, perdoou uma multidão de pecados. Onde será que estaria a vida do Júnior, que a mulher dele, na época, disse, pastor, ele está intragável aqui, está ficando bruto. Não era? Não era você, né? Não era você, né? Porque agora é um novo. Agora é menos bruto. Brincadeira. Era isso que estava acontecendo, se perdendo. Então a ideia é alguém que interrompa esse processo na vida. Quer ser uma pessoa assim? Amém? Então faz isso aqui para mim, sim, eu quero ser. Se você não quiser, não levanta não, porque não me agrada. Só falei, eu quero ser, então faça isso para o Senhor. Fique em pé. Eu convido as pessoas para virem à frente, que eu prefiro, porque você marca, né, o que você está fazendo. Se você desejar vir, a gente não grava o seu rosto, pode ficar cegado, né? Mas se você quiser, eu vou pedir que você viesse para a gente orar juntos. Vamos orar e vamos dizer assim, Senhor, eu quero assumir esse compromisso com o Senhor. Você tem um compromisso com o seu irmão, de provocar o melhor na vida dele. Certo? De hoje em diante, Senhor Jesus, isso é muito sério para mim, eu quero provocar o melhor. E sabe, você está vindo aqui, eu estou assumindo esse compromisso de 21 dias de jejum com o Senhor também. Eu preciso dizer para vocês, que desde o início do ano, quando eu falei para vocês jejuarem, todos os meses eu coloquei algo na minha vida, desde lá, quando começamos, eu não sei se foi em janeiro ou fevereiro, cada mês, eu tenho um desafio para a minha vida que eu tenho buscado ao Senhor. Assim. Então, não estou dizendo para você não fazer algo que eu não estou fazendo. Estou convidando você para. Vamos fazer isso? Vamos orar?